Boa noite, meus amados. Vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. Nosso salmo litúrgico será o Salmo 41. Abram, por favor, suas Bíblias. Salmo 41. E a primeira leitura será do verso 1 ao verso 3. Salmo 41, versos 1 a 3. Eu vou ler, eu peço aos irmãos que acompanhem. O salmista diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Esse início de salmo, um salmo de Davi, vai retratando a presença de Deus em todos os momentos da vida do homem. Fala da sua assistência no sentido de que aquilo que o homem faz, o Senhor está vendo. Aquilo que ele faz ao próximo, o Senhor está vendo. E na hora da enfermidade, e ela chega a todos, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler a pastoral de hoje, falamos sobre dores. Então é bem propício. Eu peço que vocês leiam depois. Então nós temos aqui o salmista dizendo exatamente isso, que na hora da dor o Senhor está com ele, está ao seu lado, está afofando o seu travesseiro. Louvado seja o nosso Deus, que nos acompanha nas horas boas e nas horas não tão boas que a vida nos oferece. Por isso nós viemos louvar e bendizer ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero convidá-los para ficarmos em pé e cantarmos o hino de número 71. É um hino diferente para cantar no início do culto. É um hino de confissão. Mas, como diz o salmista aqui, de que o Senhor está olhando aquele que acode ao necessitado, aquele que estende a mão ao aflito, e que algumas vezes nós acabamos não fazendo isso, nada melhor do que começar esse culto com um momento de contrição também. Então vamos ficar em pé e vamos cantar o hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença, cônscios de que o Senhor tem cuidado de nós. E viemos, ó Senhor, para Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Mas o nosso culto também, ó Senhor, é um momento de contrição, onde entendemos que somos pecadores e carecemos de Ti. Onde entendemos que, como diz o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse acabamos por cometer. Por isso, Senhor, mais do que nunca, já no início deste culto,
pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor fale aos nossos corações de tal maneira que nós possamos sair daqui transformados, desejosos de fazer aquilo que Te apraz. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, podem se assentar. Dando continuidade a este momento de contrição, vamos ao capítulo 41, o Salmo 41, dos versos 4 a 9 agora. Diz o salmista: Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, e já não há quem de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, e comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O salmista faz um retrato bastante difícil, mas bastante inteligível para aquele que sofre. Para aquele que sofre, parece que só ele que está sofrendo. Para aquele que está passando por dificuldade, parece que somente ele passa por essas tribulações. Davi, obviamente, tinha os seus inimigos, e os seus inimigos se regozijavam na sua queda. Ele era rei, ele estava em exposição, e todo aquele que está em exposição atrai para si esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento. Davi nos dá o exemplo de como nós devemos agir. Nesses momentos em que nós pensamos que estamos sozinhos, ele vai dizer que não estamos, que o Senhor está ao nosso lado. No momento em que a dor aperta e o leito se faz presente na nossa vida, o Senhor está ao nosso lado. Nesses tempos de pandemia, de tantas dificuldades, vamos lembrar disso. Que ainda que a nossa saúde escoe pelos nossos dedos e nós não podemos segurá-la, ainda assim o Senhor está ao nosso lado e Ele cuida de nós. Ele tem zelado pelas nossas vidas. Ainda que os amigos não pensem da mesma forma, o fato é que o Senhor cuida de nós. Lembro de Jó. Os 3 amigos de Jó foram visitá-lo. E diante da desgraça deles, por 7 dias ficaram sem falar nada. Tamanha era a aflição de Jó. Tamanha era a aflição que eles mesmos sentiram. Mas ao falar com eles, a palavra era de julgamento, dizendo: olha, Jó, o problema está com você. Aqui o fato é que Davi vai dizendo isso. Eu preciso de Deus. E Ele está ao meu lado. Vamos lembrar disso nesse momento de contrição, enquanto cantamos o hino de número 198. Nós cantaremos como estamos. Eu estarei em pé e os irmãos assentados, e cantaremos o hino 198, Salvação Graciosa. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor, Cristo salva o pecador, aleluia, salvador por meio de olhar, olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar, vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz, sua vida Ele entregou, aleluia, para vos apresentar a
salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia. Segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia. Proclamai a grande redenção. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. Bem conhecida da igreja, vai ficar fácil cantar sem o projetor. E é uma música que fala ainda de louvar a Deus, cantar a Ele um cântico novo. E como o pastor bem comentou, não importa a situação que a gente esteja vivendo, a gente precisa aprender a ser sempre feliz com aquele que cuida de nós. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que a nossa vida possa realmente ser uma eterna adoração ao Senhor. Amém. Pode se sentar.
Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ao momento de contribuição. O texto é bem conhecido de todos, está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Um pouquinho antes de Mateus, do Evangelho de Mateus, tem o livro de Malaquias. Versículo 10. Quero convidá-los para uma leitura em uníssono. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Senhor está falando ao povo de Israel. O Senhor está falando ao seu povo. E aquilo que ele disse no Antigo Testamento, ele continua dizendo no Novo Testamento, porque Deus não muda, não há variação em Deus. Ser dizimista é um privilégio. Tem algumas pessoas que encaram o dízimo como uma obrigação religiosa. Na realidade, o dízimo não é uma obrigação religiosa, é um privilégio que Deus nos concede. Privilégio primeiro porque Ele nos dá saúde para trabalharmos. Ele nos dá o recurso que temos todos os meses ou todos os anos. É Ele quem faz isso. E então é um privilégio, é um prazer poder devolver uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Então, meus irmãos, no exercício desse privilégio é que os gasofiláceos estão apostos. Nós vamos cantar o hino de número 55. Vamos cantar assentados. Aqueles que trouxeram seus dízimos para serem consagrados hoje, aqui no templo, poderão colocá-los no gasofilácio. Bem sei que muitos dos irmãos têm feito pelo Internet Banking, têm feito Pix. Agora é a nova modalidade, fácil de fazer. Eu sei que nós temos várias formas de sermos dizimistas. Não importa a forma. Importa que nós cumpramos aquilo que Deus nos manda fazer. Então vamos lá? Vamos cantar o hino de número 55. Vamos cantar como estamos e depois teremos uma oração de consagração. Cantai alegremente, cantai alegremente.
queridos, vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo momento de dízimo, pelo momento em que nós podemos mostrar ao Senhor, diante de Ti, nosso coração agradecido, entendendo que tudo vem das Tuas dadivosas mãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, que o Senhor nos concede, de ter o que ofertar, de ter o que devolver, porque o Senhor nos cumulou de bens. Pai, muito obrigado. Pedimos que o Senhor continue a sustentar a cada um dos irmãos, derramando sobre eles da Tua graça e da Tua misericórdia, para que cada vez mais, ó Senhor, eles se sintam agraciados por Ti e possam também compartilhar das Tuas bênçãos. Senhor Todo-Poderoso, nós Te louvamos e nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, agora é a hora das crianças. As crianças podem vir. Muito bem. Deixa eu passar álcool aqui primeiro. Isso, passa álcool na mão aí também. Podem passar. Fique à vontade. Todo mundo passando álcool na mão. Isso. Vamos lá, vai lá. Te ajudo. Quem mais? Quem mais quer aqui? Vem lá. Põe aí. Isso. Quem não pôs ainda? Então põe aqui. Pronto. Todo mundo com álcool? Muito bem. É muito bom ver essas crianças aqui conosco, cada vez mais crescidas, cada vez mais agraciadas por Deus. Vemos as professoras que estão prestes a dar a mensagem a eles, mensagem para a idade deles, compreensível, que eles possam entender da graça e da misericórdia de Deus. Eu vou pedir nesse momento que a nossa irmã Lídia pegue um dos microfones, Lídia, aquele que você estava usando de preferência. Isso. E ore por essas crianças e pelas professoras. Vamos orar. Vemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos nessa hora em especial pela vida dos nossos pequeninos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem colocado no coração de cada pai o desejo de trazê-los à tua casa para que eles possam crescer no conhecimento teu. E nessa hora, Senhor, que eles vão ter o estudo da tua palavra numa linguagem que é própria até a idade deles, que o Senhor possa estar abrindo-lhes o entendimento, as mentezinhas, os corações, para que eles possam entender da tua palavra e que o Senhor possa estar fixando no coração deles, assim como também o Senhor possa estar abençoando a vida das professoras que vão ministrar o estudo, Pai. Que o teu Espírito esteja sobre elas para que elas venham falar tão somente, ensinar aquilo que o Senhor quer que seja ensinado aos nossos pequeninos. Perdoa os nossos pecados e a nós, que vamos ficar aqui no templo. Que o Senhor possa estar aquietando os nossos corações, as nossas mentes, tomando cativo todo o pensamento, nos livrando daquela agitação lá de fora, para que nós possamos ouvir, entender a tua palavra e, acima de tudo, nos ajude a praticar lá fora o que nós aprendemos aqui dentro, cumprindo assim o que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos luz e sal por onde quer que passemos. Use o teu servo pastor para ministrar a tua palavra, que o Senhor possa, teu Espírito possa estar ungindo os lábios dele, para transmitir a mensagem que os nossos corações precisam. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vão com Deus e vão com as professoras. Muito bem, nós vamos à mensagem de hoje. E a mensagem de hoje está em 3 João. Então abram, por favor, suas Bíblias. Na carta de João, a 3ª carta de João. São apenas 15 versos. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem sua leitura. Consegue desabilitar todos os outros microfones e deixar só esse?
Parece que tem um chiadinho aí. A ação das caixas? Uma hora dessa a gente resolve isso também. Muito bem, vamos lá. Então eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falar-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem mesmo ele acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha de escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Muito bem, meus irmãos. Esta é uma carta pessoal, diferente da carta que nós vimos no domingo passado. Na segunda carta, João escreve a uma senhora, e aí há duas vertentes. Uma diz que era uma mulher que tinha muitos filhos, e outra diz que era a igreja e os membros da igreja. E dissemos a vocês que essa segunda hipótese é a mais provável. No entanto, nesta carta, é uma carta pessoal. Nós temos a ideia de que abrir correspondência alheia é crime federal. Ler o que tem na correspondência dos outros é errado. Mas a Bíblia faz questão de mostrar algumas destas cartas pelo conteúdo que elas têm, pelas informações que elas possuem e pela oportunidade que elas dão dos crentes olharem para essas cartas e entenderem o que Deus quer da vida deles. A carta que João escreve a Gaio fala sobre isso. Ela vai tratando de elementos simples, mas importantes da vida cristã. E aqui eu quero destacar como tema, amado amigo e irmão. É dessa forma que João se expressa a Gaio. É dessa forma que João entende que Gaio é uma boa pessoa. Um amado, querido, dedicado, amigo e irmão. Assim também nós temos dentro da igreja amigos e irmãos. Irmão a gente não pode escolher, não é verdade? Deus é quem escolhe. Isso é simples assim. Agora, amigo nós escolhemos. Escolhemos com quem andar. Escolhemos porque são mais próximos, escolhemos porque temos mais coisas em comum. Isso também acontece dentro da igreja. Alguns dizem, não, isso é criar panelinha. A igreja não pode ter panelinha. Eu discordo. Literalmente eu discordo porque do grupo dos 12, 3 eram mais chegados de Jesus. Lembram? Tem até uma musiquinha para eles. Pedro, Tiago e João no barquinho. Vocês conhecem a história. Pedro, Tiago e João parece que são mais chegados de Jesus, estão nas maiores narrativas, estão mais nominados. Realmente parece que eles são um grupo à parte. Qual é o problema da panelinha? É colocar tampa.
É dizer, não é esse grupinho aqui, está fechado, ninguém entra, ninguém sai. Isso é errado. Ter pessoas que são afins, com as quais nós gozamos de alguma intimidade, não é ruim. É bom. Não podemos ter intimidade com todo mundo? Podemos ter com algumas pessoas e estas devem ser especiais, como Gaio era para João. Então é nessa perspectiva de uma pessoa em que João ama e escolhe amar, e que escolhe caminhar com ela, e escolhe chamar de amigo, é que ele escreve essa carta. Gaio é um dos líderes daquela igreja. E nós vamos ver isso então. Primeiro ponto. Um amado amigo e irmão deve ser lembrado com amor. É interessante como João vai dizendo isso. Ele lembra de Gaio com saudade. E diz, olha, eu fico sobremodo feliz quando ouço falar de você. Então dá a ideia de que ele não está perto do Gaio. Amigos também não têm que ficar colados o dia inteiro. Amigos que ficam colados o dia inteiro meio que sufocam um ao outro. Há uma questão de toxicidade aí nessa história. João não. João tem o seu amigo está distante, ele se alegra quando ouve notícias a respeito dos seus amigos. Ontem eu recebi uma foto de um encontro de casal que nós participamos em Lages em 1996, 97 mais ou menos. Gente, eu tinha cabelo e tinha barba preta. A pessoa mandou para alguém, dizendo, olha, lembra dessa foto? Que saudades desses amigos. E ela compartilhou imediatamente comigo, a Suzana. Suzana é a esposa do Dr. Vicente. Ela inclusive esteve no casamento da Elaine. Compartilhou comigo e disse, olha aqui, é a esposa do Salim. Salim provavelmente vocês não conhecem, mas talvez o desembargador Salim vocês conheçam. Ele era desembargador do Estado até agora há pouco, não sei se já se aposentou. E falavam de saudades, e ela disse, que saudades? E a Suzana me escreve dizendo, que saudades? É verdade. Amigos deixam saudades, e são lembrados com saudades. E de vez em quando trocam alguma informação, seja por WhatsApp agora ou qualquer outro instrumento, com saudade. Eu sou do tempo que se escreviam cartas. Tempo em que se tinha tempo para pegar numa caneta e escrever. Namorei por carta. É uma época que eu praticamente escrevia uma carta por dia para ela. Ela, em compensação, uma por mês. Mas eu, uma por dia. Distância. Saudade. Amizade. Amor. João está retratando isso dentro da sua carta. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais, mas amigo é uma coisa importante na nossa vida. Amigos são aqueles em quem nós nos apoiamos, aqueles a quem nós recorremos, aqueles a quem nós pedimos ajuda. E tudo isso está dentro dessa carta e nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito bem, João obviamente aqui é o ancião, é o presbítero, e Gaio, que está ali nos versos 1 a 3, onde João apresenta uma saudação bastante intensa, é uma pessoa interessante. Ele é líder daquela comunidade. Ele faz parte daquela comunidade. Muito bem, nós temos ali a história de Gaio. Gaio era um macedônio que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Atos, capítulo 19 e 29, quem quiser conferir. Eles estavam em Éfeso nesse momento. Depois, ele acompanhou Paulo até a Ásia. Atos capítulo 20, verso de número 4. Diz que Gaio era da cidade de Derbe. E Gaio hospedou a Paulo quando ele escreveu a carta aos Romanos. Isso está em Romanos 16, 23. E ele hospedava também a comunidade local em sua residência. Estas provavelmente quando estavam em Corinto, onde Paulo escreveu a carta de Romanos. Então é este Gaio. Gaio não é um personagem desconhecido, não é um personagem qualquer, é alguém que realmente tem o coração na obra, está envolvido na obra, colocou a vida em risco pela obra, e João tinha um carinho muito
grande por ele. Por isso os versos 1 a 3. Ele vai falando de amor, e de amor de verdade, não amor da boca para fora. Amor que deseja o melhor para o seu amigo, está ali no verso de número 2. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Ele está dizendo, olha, eu quero que você vá bem, eu quero que você cada vez mais cresça e desenvolva, e que tua saúde vá bem, e ainda assim como é próspera a tua alma. A prosperidade da alma já era um fato presente, já era algo concreto, mas ele ainda queria que o Gaio melhorasse ainda mais. João queria que Gaio melhorasse ainda mais. E ele fica alegre, sobremodo alegre, pela vinda de alguns irmãos que chegaram até João e falaram a respeito de Gaio. Não tem coisa melhor quando alguém chega para você e diz, lembra do fulano, daquele teu amigo? Lembro. Ah, ele está muito bem. Olha, ele realmente anda com Deus. Olha, ele continua firme na fé. Olha, enfrentou problemas, mas Deus deu a vitória a ele. Isso enche a gente de alegria. Eu quero que você agora faça uma pequena reflexão. Quem são seus amigos? De quem você tem saudade? Quem você ama de verdade? João não está escrevendo aqui para qualquer pessoa, de qualquer maneira. Ele está falando a uma pessoa em específico. E eu quero que você só lembre de uma em específico. Uma que você possa chamar de amigo. E como diz a letra do Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Você tem um amigo do peito? Você tem alguém que, se você ligar para ele de madrugada, ele vai te atender? Você tem alguém que, se você precisar de um favor, você pode pedir sem constrangimento? Quando vocês tiverem esse amigo, vocês vão entender o que o João está dizendo. Porque quem tem um amigo desse quer o melhor para a vida dele. Quer realmente que Deus o abençoe, o guarde, o proteja, que o faça crescer cada vez mais a graça e no Evangelho. João revela no versículo 4 que a relação era muito intensa. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A relação com Gaio era uma relação de pai e filho. Gaio não tinha a mesma idade de João. João era bem mais velho. Gaio, um jovem, gozava da amizade de uma pessoa mais velha. Às vezes a gente tenta procurar amizade dentro do nosso círculo, não? Dentro da nossa faixa etária. Mas às vezes uma amizade com uma pessoa mais velha também tem o seu valor. Vivemos uma época em que os idosos não têm mais o mesmo respeito que tinham antigamente. Nós deveríamos buscar isso. Deveríamos olhar para a experiência dessas pessoas. Deveríamos beber dessa fonte de quem muito errou e que reconhece os seus erros, para que a gente não precise errá-los também, não cometê-los também. João vai dizendo que Gaio goza dessa amizade, que ele trata Gaio como se fosse um filho. Eu tenho alguns aqui dentro da igreja que poderiam ser meus filhos. Eu tenho alguns que de vez em quando eu digo que eu amo eles como meus filhos. E de fato, eu amo como se fosse. Tamanho é o carinho e o respeito que eu tenho por eles. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos mais chegados? Gaio era uma pessoa especial. Tinha esta relação, não só com João, mas também com Pedro, com Paulo e com os outros, como nós vimos. Como esquecer de um irmão, quase um filho na fé, companheiro de tribulações? João fala que é impossível, fala que é improvável. E nós também não podemos esquecer dos nossos queridos. Segundo ponto. Um amado amigo e irmão deve ser lembrado dos perigos que o cercam.
Aí vem do verso 5 em diante, João falando sobre isso. De 5 até a primeira parte do verso 6, ele vai falando sobre uma prática que Gaio tem e que é louvável. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. João está dizendo a Gaio que ele tem feito o bem aos seus irmãos. Ele tem sido um bom líder àquela comunidade. Ele tem sido alguém em que as pessoas podem se espelhar e podem confiar. Não somente os membros da igreja, mas também aqueles que são estrangeiros. Só um instantinho. A garganta vai secando. Mas também aqueles que são estrangeiros. Os estrangeiros aqui não quer dizer pessoas que vêm de qualquer lugar, de qualquer forma, que caem de paraquedas no seio da igreja. Não é isso. Ele está falando daqueles que são irmãos em Cristo Jesus, que acabam sendo expulsos de alguma região e que acabam passando por aquela igreja. E ali eles encontram acolhida. Gaio é aquele que os acolhe. Esses são os estrangeiros, não são os naturais daquela comunidade, mas são os estrangeiros. Só uma perguntinha aqui. Quem é natural de Joinville? Levanta a mão. Muito obrigado. Quem não é natural de Joinville, levanta a mão. Olha quanto estrangeiro chegou aí. Olha quantas pessoas acabaram sendo acolhidas. Tenho certeza que quando você entrou na igreja, pisou na igreja, você lembra de quem recebeu você. Eu de vez em quando ouço falar da Rízia. O pessoal chega e diz, a Rízia foi a primeira que me recepcionou. Ela que deu aquele sorriso bonito. Tá vendo? Lembrada. Tem outras pessoas também. Quando eu pisei na igreja, foi o Silas que me recebeu. Foi o fulano que me recebeu. Foi Cicrana que me recebeu. Eu quero dizer que vocês são como Gaio, que estão acolhendo essas pessoas com amor e com carinho que elas merecem diante de Cristo Jesus. E se você não faz isso, eu gostaria que você começasse a fazer. Nós temos aqui hoje, no nosso meio, pessoas que estão nos visitando. Pessoas que precisam do seu amor e do seu carinho. Pessoas que precisam encontrar em você um Gaio. Alguém que os acolha, alguém que os abrace, alguém que os ajude. Porque isso é importante. João vai dizendo para Gaio, olha, eu sei que você já está fazendo isso, mas permanece nisso. Continua fazendo isso. Procedes fielmente naquilo que praticas. Olha, se você já faz isso, continue fazendo. Se você não faz, comece a fazer. Porque isso é um benefício, é um serviço que você presta ao reino de Deus. Não é somente a estas pessoas, mas ao Senhor destas pessoas. Quando você acolhe um filho de Deus, você está acolhendo o próprio Senhor. Precisamos melhorar a nossa mentalidade nesse sentido. João vai falando que os amigos precisam ter misericórdia desses irmãos. Lembrando que eles saíram dos seus lares. Que eles estão peregrinando em busca de um lugar ao sol. É o verso 6, a parte final do verso. E o verso 7. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Ele está dizendo, olha, esses irmãos estão em trânsito. Esses irmãos não vão ficar na igreja. Esses irmãos irão para frente. Esses irmãos irão para algum lugar. Ajude-os. Acompanhe-os. Favoreça a vida deles. Sejam amigos de verdade. João vai falando isso e Gaio vai obviamente entendendo, e essa carta está aqui porque isso é importante para a igreja de Cristo Jesus de qualquer época. É uma mensagem atemporal. Serviu para o tempo de João,
serve para os nossos dias e vai continuar servindo até que Cristo volte. Precisamos cuidar bem daqueles que estão em nosso meio. Daqueles que foram perseguidos, diz aqui, por causa do nome. O nome aqui é uma referência a Jesus Cristo. Se vocês olharem no verso 7, pelo menos na minha Bíblia, está com letra maiúscula. Está na Bíblia de vocês? É uma referência ao Senhor Jesus. Quando fala do caminho, também tem letra maiúscula e fala do Senhor Jesus. Quando tem a inicial maiúscula, ali a letra maiúscula inicial, fala disso. Reflete isso. E o verso 8, então, Paulo diz a Gaio: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Se nós fizermos isso, se nós trabalharmos com afinco, se nós nos dedicarmos a sermos bons amigos, nós estamos também trabalhando para o reino. Também estamos trabalhando para o reino assim. O ministério de João é um ministério muito intenso e nós precisamos olhar isso também com calma. Vamos agora ao ponto 3. Um amado amigo e irmão deve dispor-se a fazer favores aos seus líderes em dificuldades. Do verso 9 em diante, João vai apresentar uma pessoa chamada Diótrefes. Diótrefes. Esse cidadão, pelo que está aqui narrado, é alguém orgulhoso e arrogante. Alguém que não permitia o contato de João com a própria igreja. Alguém que recebia as epístolas de João e não lia as igrejas. Vamos imaginar que Gaio, o Diótrefes aqui e outras pessoas fossem parte do conselho daquela igreja, os presbíteros daquela igreja. E o Diótrefes então segurava essas cartas e não lia para a igreja. E João se queixa disso. Escrevia alguma coisa à igreja, a igreja que você está. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, que gosta de ser o principal entre eles, não nos dá acolhida. Não permite que a igreja receba a minha palavra escrita. Ele impede, ele tolhe, ele tira o acesso. Que tipo de liderança é essa que impede a igreja de crescer? Que tipo de liderança é essa que impede um amigo de escrever para os seus amigos? Que liderança é essa que impede que alguém fale de Cristo dentro da própria igreja? Diótrefes era ele. Tem o nome dele. Não tem sobrenome, mas tem o nome. E João diz no verso 9, no verso 10, melhor dizendo: quando eu for aí, eu vou falar com ele. E vou lembrar as suas obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. João está dizendo para Gaio: olha, ele está me fazendo mal, ele está me difamando, ele está me denegrindo, e eu não tenho nem como me defender porque ele não lê minhas cartas diante da igreja. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ao invés de acolher os irmãos que estão cansados, que estão em viagem, ele diz: não, segue teu rumo. Segue. A igreja aqui é só para esse grupo, é só para essa panelinha. Essa panelinha tem tampa. Não pode ser assim. João vai dizendo a Gaio: olha, se existe um modelo ruim, é Diótrefes. É o modelo que você não deve imitar em momento algum. Veja lá o verso 11. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele está dizendo: esse homem não conhece a Deus. Esse homem que pratica essas coisas não conhece a Deus. Esse homem não tem amigos, não tem irmãos.
é uma carta pessoal, onde ele se queixa a Gaio, dizendo: olha, eu estou com essa dificuldade e agora eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você diga isso para ele, que eu vou aí. Diga para ele que eu vou conversar com ele. Diga para ele que eu não estou fugindo não, que eu vou chegar lá. Há tempo para todas as coisas. Muito bem. No verso de número 11 e 12, nos versos 11 e 12, João vai dizendo que ele não deve praticar então o que pratica o Diótrefes. Mas no 12, ele lembra de outro líder da igreja, Demétrio. Praticamente aqui um conselho de igreja com 3 presbíteros. Demétrio. Ele vai dizendo: todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Como quem diz: olha, se você quer se aliar, se alie com Demétrio. Demétrio é um homem que está querendo o bem da igreja. Eu estou dando testemunho, a igreja dá testemunho, Jesus Cristo dá testemunho a respeito dele. Ele é alguém que você pode confiar. Precisamos encontrar essas pessoas dentro da igreja. Precisamos encontrar as pessoas em que nós possamos confiar. Confiar os nossos sentimentos, confiar para nos dar apoio, confiar para fazer aquilo que é necessário ser feito. É uma carta pequena, mas é uma carta bastante importante, e é por isso que ela figura no cânon do Novo Testamento. É uma carta que fala de como nós devemos receber uns aos outros, de como nós devemos ser amigos uns dos outros, como nós devemos cuidar daqueles que estão em viagem, que talvez vão passar por aqui, não vão ficar, mas vão passar. Final, versos 13 a 15 é o término da carta e também é a nossa conclusão. João diz: muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quero fazê-lo com tinta ou pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Amigo que é amigo sente saudades, amigo que é amigo quer matar essa saudade. De vez em quando quer dar uma passada e ver como é que está. Ver com os próprios olhos, face a face. João vai dizendo isso a Gaio. Gaio, a minha amizade com você não é apenas por carta. É uma amizade real, de olho no olho. Queridos, nós devemos valorizar mais as nossas amizades. E assim terminamos dizendo: a paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amigos, adelfos, irmãos. Que nós possamos lembrar disso. É uma carta que fala de koinonia. É uma carta que fala sobre comunhão. É uma carta que fala como nós devemos ser como cristãos. E a pergunta que eu faço para você é: que espécie de amigo você tem sido? Se você é um líder, que espécie de líder você tem sido? Não imitem Diótrefes. Imitem Gaio. Imitem Demétrio. Tem gente boa em que nós podemos nos espelhar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos lembrar dos nossos amigos, nome por nome. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Impetrarei a bênção e cantaremos o Amém Tríplice. Pai, obrigado. Obrigado por esta pequena carta que nos mostra a importância da amizade. A importância de não apenas sermos irmãos em Cristo Jesus, mas de nutrirmos uma amizade verdadeira. Uma amizade em pessoas que nós possamos confiar, amizades que nós possamos realmente buscar o melhor delas e avisá-las também quando o perigo está acontecendo. Senhor Todo-Poderoso, ajuda-nos a ser bons amigos uns dos outros. Que o Senhor nos dê a oportunidade de caminharmos cada vez mais debaixo da Tua graça, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa o Teu povo. Leva-nos em paz para os nossos lares
e nos dá, Senhor, uma semana abençoada debaixo da tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável e infinito de Deus Pai e as bênçãos consoladoras do Santo Espírito repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser teu